É a geração dos malhados, né? Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós irmos à palavra, eu gostaria que você ficasse de pé mais uma vez e desse um abraço em pelo menos 3 pessoas que estão junto de você e dissesse a ela como é bom estar com ela aqui hoje. Eu ia entregar um certificado, mas a pessoa não veio, é isso? Então eu vou deixar aqui, na próxima semana eu entrego, tá certo? Ei, é só para abraçar, viu? Já quero fazer uma reunião da Tapaué, né? É uma coisa. Aleluia! Glória a Deus. Me dê um pouquinho de retorno aqui, só um retorno aqui. Os amados podem sentar e já abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos continuar de onde nós paramos a semana passada. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando conosco. Amém? Nós ministramos esta palavra ontem em Londres e os irmãos que estão hoje aqui vão ouvir de novo, né? E eu tenho certeza que Deus quer acrescentar às nossas vidas. Nós somos o santuário de Deus nesta terra. Amém, queridos? Diga, eu sou o santuário de Deus na terra. Nunca existiu ninguém em toda a Bíblia mais bem sucedido no ministério do que Jesus Cristo. Não existiu. O que ele produziu durante 3 anos em um ministério, ninguém jamais fez. E o grande segredo do ministério de Jesus Cristo era um só. Não era o fato dele ser Deus. Como eu já disse para você semana passada, ele não levou em conta o ser igual a Deus. Jesus na terra não agiu em nenhum momento como Deus. Se ele assim tivesse feito, o diabo teria ganho a parada. Jesus venceu a Satanás, Jesus venceu o pecado, Jesus nos resgatou, Jesus estabeleceu a sua igreja, Jesus morreu e ressuscitou como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. O que é que tem isso de glorioso? É que todo o processo pelo qual Jesus Cristo passou, eu e você também passamos. Jesus foi gerado pelo Espírito, no ventre de Maria. Você também foi gerado pelo Espírito Santo dentro desta casa que você mora. Um dia o Espírito Santo convenceu a você de que alguém pagou o preço pelo seu pecado. A palavra de Deus caiu dentro do seu coração. Não foi assim? Como é que Jesus Cristo foi gerado? Um anjo apareceu a Maria e disse: tu conceberás, obrigado Santa, tu conceberás e darás à luz um filho. Tu conceberás e darás à luz um filho. O que é um anjo? Um anjo é um mensageiro. Um dia um mensageiro chegou para você e falou da salvação que há em Cristo Jesus. Maria abriu seu coração e disse: como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o varão. E ele diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Um outro elemento vai aparecer aí. Primeiro, há uma promessa. A promessa vem em forma de uma palavra. A palavra que o anjo trouxe para Maria foi que ela teria um filho. Esta era a promessa. Toda promessa de Deus vem a nós em forma de palavra. Foi dito, hoje é aula, viu? Foi dito pelo Rony, né? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. As promessas do Senhor. Onde alguém me dizia: pastor, onde é que eu descubro as promessas de Deus para mim? Na Bíblia. A maior fonte de promessas de Deus para a vida de um homem está na Bíblia Sagrada. A promessa de Deus chega até nós em forma de palavra. O anjo chegou a Maria e disse: tu terás um filho. A promessa do filho caiu no ventre de Maria. Primeiro elemento para o milagre acontecer: a palavra. Segundo elemento para trazer à vida o que a palavra revela: o Espírito. Porque é da união entre o Espírito e a palavra que a vida é gerada. A palavra caiu no ventre de Maria. Filho, ela dizia: agora, como é que vai gerar? O Espírito de Deus vai te cobrir, Maria. E aqui está a figura de uma galinha chocando um ovo. É a mesma figura de Gênesis capítulo 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Yahvé pairava sobre a face. E Deus disse: haja luz. Olha o elemento, olha a promessa em forma de palavra. Deus liberou uma palavra: haja luz. O Espírito Santo veio e pairou sobre esta palavra luz. E quando o Espírito cobriu a palavra luz, a Bíblia diz: e a luz existiu.
O anjo chegou a Maria e disse: tu terás um filho. Ela disse: como? Ele disse: o Espírito vai te cobrir. O Espírito cobriu Maria com a palavra filho, e um filho nasceu no ventre de Maria, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Diga glória a Deus, show da igreja. Você vai aprender hoje que para você ser cheio do Espírito, você precisa ser ativo. O que isso tem a ver comigo? Um anjo chegou para você. A palavra anjo significa mensageiro. Um anjo chegou para você. Você se lembra quem foi o anjo que pregou a palavra para você? Você lembra? Quem lembra aqui? Quem foi? Onde você entregou sua vida? Os outros nem lembram, não? Estão com amnésia? Deixa eu perguntar. Uns estão jovens. Onde que você ouviu o evangelho e se entregou com Cristo? Você se lembra? Por favor, se você não lembra, levanta a mão quem lembra, bem alto. A dificuldade de levantar a mão. Um anjo chegou e pregou para você. A palavra caiu no seu coração. O Espírito de Deus cobriu esta palavra. Você não teria aceito Jesus se o Espírito Santo não tivesse te revelado. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que vive não enviou, não enviar. A Bíblia diz que a primeira função do Espírito para o mundo, preste atenção a isso, a primeira e maior função do Espírito para o mundo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o pecador é o Espírito. A primeira função do Espírito para a igreja não é essa. Não confunda. A função do Espírito para o mundo é convencer o mundo de que o mundo está em trevas. Ninguém se converte, se você pode pregar até morrer, ninguém se converte se o Espírito Santo não os convencer de que eles precisam se converter. É o Espírito que convence o pecador. E a igreja? Para a igreja, o Espírito não veio para convencer de pecado. O Espírito para nós é o pastor da igreja. O Espírito veio para guiar a igreja. O Espírito veio para conduzir a igreja. Jesus disse aos seus discípulos: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tudo o que nós precisamos como igreja é da presença do Espírito Santo no nosso meio. É o Espírito que nos ensina. Ele disse: o Espírito não vai falar dele mesmo, ele falará de mim. O Espírito vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ensinei. Se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, este livro que você tem nas mãos será um livro esquisito. Um livro selado. Quem tira o selo para que você entenda o que está por trás da tinta e do papel deste livro é o Espírito Santo de Deus. E ele quer se revelar mais e mais a nós. Aleluia. Quanto mais nós nos aproximamos do Espírito, mais nós conhecemos a pessoa de Jesus. E o que eu estava dizendo? O elemento, a palavra, a promessa vem em forma de palavra. A palavra caiu no meu coração, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação. E ao nascer de novo, eu preciso agora de algo que me capacite para realizar a vontade de Deus. Quantos chamados para a obra do Senhor tem aqui? Quantos aqui foram chamados para servir a Deus? E os outros são o quê? Baixa a mão. Você sabia que no dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, só tem um motivo pelo qual você não morreu logo depois da oração que o pastor fez por você ou do irmão? Qual o motivo, pastor? Porque Deus tem um propósito na sua existência nesta terra. Senão, o que é que você está fazendo aqui? Só sofrendo? Só enfrentando aflições? Não. Deus tem um plano para você. Você é luz nesta geração. Diga glória a Deus por isso. Você é um instrumento de Deus. Você pode até estar retardando o que Deus tem para você. Você pode até estar empurrando com a barriga o que Deus tem para você. Você vai perder tempo. Porque antes de você partir desta terra, você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você pudesse ter produzido muito mais se tivesse aberto os olhos. Jesus disse que nós poderíamos fazer mais do que ele. Por quê? Ele só teve 3 anos. Eu já estou servindo a ele há 30. Se eu tivesse vergonha na cara, eu já tinha produzido mais. Não é? É que a gente é uma luta para aprender. Não é não? É uma luta. A Bíblia diz que Jesus aprendeu rapidinho e entrou em ação guiado pelo Espírito Santo. Pois bem, você é um filho de Deus, a vida de Deus está dentro de você. E o outro elemento que fez a diferença na vida de Jesus, você também tem. O Espírito de Deus mora dentro de você. E te ungiu.
E agora o que é que eu preciso? Das armas do Espírito para poder realizar o propósito que Deus tem para mim. Eu tenho que trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Quando nós estudamos acerca dos dons do Espírito, nós estamos aprendendo, não é a receber dom. Porque ninguém pode produzir isso. Ninguém nesta terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem distribui dons à igreja é Jesus. Não é o pastor. Mão na cabeça e grito no ouvido não dá dom a ninguém. Dom é presente. Ah, como eu gostaria de que pela minha mão algum poder pudesse ser liberado para você. Eu ia escolher aquele melhorzinho. Iria fazer o que o povo diz por aí, uma oração forte, né? Aí o cara ia sair com tudo. Mas não é assim. É o Espírito Santo que distribui dons no meio da igreja. Para quê? Para capacitar a igreja para servir ao Senhor. E foi assim desde o princípio. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos andar em alguns textos. Eu serei mais breve nos textos hoje do que fui ontem. Ontem a aula foi pesada em Londres. Hoje, como temos uma programação mais intensa, eu vou... A experiência do dia de Pentecostes. Nós lemos esse texto a semana passada. E eu expliquei o que aconteceu ali. 2 dons em operação. O dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. A Bíblia diz que, versículo 3, então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. E aí existia gente de tudo quanto é lugar. E cada um entendia, recebia a mensagem na sua própria língua. Sobre os discípulos operava o dom de línguas. Sobre aqueles que os ouviam, operava o dom de interpretação de línguas. E estavam operando ao mesmo tempo. Veja, interpretação de línguas não é tradução. Interpretação não é tradução. É por isso que Pedro falava em línguas e os patos entendiam na língua deles. Não é pato, ave não, era o povo. Os da Mesopotâmia entendiam na língua deles. Não é uma tradução, não é uma interpretação. É uma tradução. O Espírito traz uma revelação e eu confundi as duas palavras. E as pessoas começam a entender na sua língua como se aquele que falasse estivesse falando na sua língua materna. Isso é interpretação de línguas. É por isso que 2 pessoas de diferentes nacionalidades poderiam entender, saindo da boca do mesmo, uma mensagem na sua língua materna, como se o cara que está falando estivesse falando na sua língua materna. Pastor, isso acontece hoje? Claro que acontece. A promessa é para nós, para os nossos filhos e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Vamos desmistificar os dons. Vamos tirar toda essa coisa mística que está em volta. Porque o mover do Espírito é tão simples. As coisas de Deus são tão simples. Às vezes as pessoas colocam a operação de Deus como se fosse um negócio, como se Deus quisesse complicar o meio de campo. Irmão, Jesus não veio complicar nada. Jesus veio facilitar o caminho para nós chegarmos à plenitude da vontade de Deus para a nossa vida. Então não pregue um evangelho complicado. Irmão, para. Porque você começa a achar que as pessoas que são usadas por Deus, que são usadas pelo Espírito Santo, elas devem ter algum talento especial. Elas devem ter um negócio, né? Para poder ser usado. Porque você, um mero mortal, jamais. Quem nunca passou por isso? Vem alguém profetizando e diz, é um escolhido. Não é? Vamos tirar esses negócios? Porque a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, que todos podeis profetizar. Diga amém a isso. Não tem nenhum privilegiado dentro da obra do Senhor. E aqui o Espírito vem sobre todos e todos começam a ser usados. Qual é o plano de Deus para a igreja? É aquilo que Paulo disse. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem hino, um tem doutrina, um tem língua, o outro interpreta, um profetiza, outro expulsa demônio. Eu acho interessante que na relação de Paulo, na reunião da igreja, não tem nenhum que ele diz assim, e o outro fica sentado e assiste o culto. Não tem! Na reunião da igreja de Paulo, não tinha leigo, não tinha auditório. Todos eram cheios do Espírito Santo de Deus e se reuniam debaixo de uma consciência. Eu tenho algo a acrescentar à igreja de Jesus Cristo. Você não veio aqui para sentar e assistir nada.
A sua presença aqui não é um mero objeto passivo para ficar aí e dizer, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Queridinho, vá para o teatro. Não é esse o espírito que nos reúne. Quando vos reunis, cada um tem algo. Cada um que veio aqui hoje subiu guiado pelo Espírito de Deus e tem algo de Deus na sua vida para ser liberado sobre os céus da nação. O seu amém faz uma diferença no céu. Por que me dá uma agonia quando eu vejo você aí com a cara de que comeu e não gostou, com a cara de que a vaca lambeu, a cara de limão azedo, e aquela coisa velha morta, parece que morreu e esqueceu de enterrar? Porque isso revela para mim que você não entendeu quem é você. Você não entendeu qual é o seu papel. Você não está aqui para ouvir um pastor lindo, muito embora ele seja. Você está aqui para bombardear o céu com a unção de Deus que está na sua vida. A Bíblia diz que quando você levanta mãos santas, os céus se movem. A Bíblia diz que quando você abre a sua boca e manda glória, aleluia, exalta a Deus, os anjos recolhem em taças de ouro estas orações e apresentam diante do trono da glória. Já pensou? O anjo chega com aquela taça que parou o céu. João disse, eu vi por meia hora um silêncio sepulcral na glória. Ele disse, o que está acontecendo? Porque desde que ele entrou na glória, era barulho, 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 de repente, silêncio. Ele, eu quero ver o que está acontecendo. Lá vem um anjão, bonito, com cara de nordestino, com uma taça de ouro nas suas mãos. Aleluia. João disse, só tem que ter alguma coisa muito especial aí. E Yahvé se levanta do trono para receber aquela taça. E quando João olha para dentro da taça para ver o que é que tinha dentro, ele diz, meu Deus, olha o que é que tem dentro desta taça. A oração dos santos que foi recolhido na terra. E ele diz que esta oração sobe como um incenso e Deus aspira esta oração. Já pensou Deus olhar na taça e não ter nenhum amém seu? Sabendo que toda semana você veio para um culto, entrou mudo e saiu calado, e a taça sua subiu vazia. Misericórdia mesmo. Diga glória a Deus, diga. Diga aleluia. Bota pelo menos uma coisinha dentro dessa taça, pelo amor de Deus, para você não passar vergonha no céu. Ninguém está aqui passivo. Todos nós somos santuários do Deus Todo-Poderoso. Aí nós nos reunimos e profetizamos que os céus fechados se abram. Não é a autoridade do cantor, não. É a autoridade da igreja. Você nunca leu que a Bíblia diz, quando dois de vós concordarem com alguma coisa na terra, será feito pelo Pai que está no céu. A igreja se reúne para exercer esse tipo de autoridade. A Bíblia diz que quando a igreja se reúne, tudo que ela ligar na terra, permitir na terra, será permitido no céu. Tudo que ela proibir na terra, será proibido no céu. No dia que a igreja entender a autoridade que paira sobre ela, quando ela está reunida, Satanás estará um mau bocado nas nossas mãos. Não é só sentar e ficar aí. Todos. O Espírito quer ser derramado sobre todos. Irmãos, eu tenho plena convicção de que durante um mover de Deus, Deus levantou pessoas chaves na terra. Foi de Deus. Estes homens e mulheres estão terminando sua carreira e o bastão está sendo passado. E hoje é o que eu estou dizendo, daqui a uns 15 anos nós vamos sentar e você vai dizer, o Senhor estava certo. Na minha geração, o mover de Deus não virá sobre pessoas chaves, o mover de Deus virá sobre a igreja. Ele disse, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando a igreja se reunir, não vai ser para ouvir um especialista. A igreja vai se reunir porque ela entendeu que quando ela se reúne, há um poder sobrenatural liberado sobre ela para romper os céus e trazer o sobrenatural à terra. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos parar com esta mentalidade passiva. Vamos sair da defensiva e entrar na ofensiva. Vamos sair desta retaguarda, onde nós passamos a vida inteira esperando que alguém ungido se levante para fazer alguma coisa por nós. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
E muitos andam por aí dizendo, meu Deus, onde é que eu vou achar um justo? É simples, meu querido. Olhe no espelho e você vai encontrar um justo. Você é este justo que foi justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que a tua oração pode muito em seus efeitos. Então ore. Ah, pastor, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, por que eu sou esse justo? Por que eu não estou vendo esses efeitos na minha vida? Porque você não está orando. Seja sincero. Não, justo é pelo que foi feito por mim na cruz do Calvário. Eu não produzo justiça na minha vida. A Bíblia diz que os meus melhores atos de justiça para Deus é trapo de imundície. Não há nada que eu faça nesta terra que possa produzir justiça em mim. Se eu me matar por vocês, eu vou ser, sabe o quê? Doido. Mas nada. A justiça que move o céu não é a do homem, é a justiça de Deus realizada em Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos justificou. Agora ele diz, a oração deste justo pode muito. E se o justo não orar? Ele continua justo, porém improdutivo, porque ele não ora. Precisamos sair desta mentalidade passiva e entrar na ofensiva. Pastor, no dia de Pentecostes o Espírito veio e eles começaram a falar em outras línguas. Pois bem, aí você pode fazer uma pergunta, que muitos me fazem, todos, principalmente quem vem de um contexto mais tradicional. Seria a oração em línguas a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo? Para mim, sim. Pastor, a Bíblia diz em algum texto isso? Não. E quando a Bíblia não diz, eu tenho que ser teologicamente sincero e correto. Senão o povo me queima na fogueira. E quando a Bíblia não diz algo? É simples, nós temos um método teológico de avaliar as coisas e estabelecer uma doutrina. Nós vamos pela avaliação do momento. Então nós vamos analisar as vezes em que aconteceu o batismo no Espírito Santo, ou que algum dos apóstolos declarou, fulano foi batizado no Espírito Santo, o que aconteceu para que ele chegasse a essa conclusão? A partir desta experiência, eu posso estabelecer um parâmetro através do qual eu vou me guiar. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei ontem em Londres, a ceia do Senhor. Nós ministramos a ceia do Senhor e nós ensinamos à igreja de que apenas aqueles que nasceram de novo, são batizados nas águas e estão em comunhão com a igreja, devem participar da ceia do Senhor. Pastor, existe algum versículo na Bíblia que diga isso? Não. Não. Mas não tem nenhuma orientação nesse sentido. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as experiências da Bíblia de ceia e eu vou estabelecer um parâmetro a partir das experiências que eu tenho na Bíblia. Quando Jesus foi ministrar a ceia, ele fez num salão fechado, chamou apenas os seus 12 e não ministrou para toda a população. Alguns levam isso ao pé da letra e ministram a ceia do Senhor num culto fechado, que só podem entrar os membros da igreja, apresentar a carteirinha, e tem igreja que até a carteirinha do dízimo. Se o cara não deu o dízimo, não participa da ceia. Sangue de Jesus tem poder. Pastor, algum pastor tem autoridade para proibir uma pessoa de não participar da ceia do Senhor, de proibir de participar? Não. Eu posso lhe ensinar. Se eu estiver distribuindo a ceia do Senhor, qualquer pessoa que estender a mão para pegar, depois de eu ter ensinado, eu não posso proibi-la. A Bíblia não me dá essa autoridade. A Bíblia diz que cada um examine-se a si mesmo e depois coma. Se você se examinou diante daquilo que foi ensinado e você chegou à conclusão de que você pode participar, a responsabilidade é sua. Mas a Bíblia não fala, pastor, eu conheço pastores que ministram a ceia do Senhor para todo mundo e ele está errado. Não. Ele teve uma compreensão do princípio de outra forma. Eu só posso dizer se ele estava errado se tivesse um texto dizendo apenas os batizados devem participar da ceia. Aí eu diria, ele está errado, porque o texto diz isso. Mas como nós fazemos uma avaliação por modelo, então eu não posso dizer que ele está errado. Concordam comigo? Cada um anda na luz que tem. Cada um anda na revelação que tem. E nós respeitamos a interpretação que alguém faz de uma situação. Mas eu vou avaliar pelo que eu tenho na palavra. E com relação ao batismo no Espírito Santo, eu tirei aqui 2 exemplos para que vocês possam ver. Vamos lá em Atos capítulo 10, versículo 44. O primeiro gentio a ser batizado no Espírito Santo. Pedro vai à casa de Cornélio para pregar o evangelho.
Pedro vai à casa de Cornélio para pregar o evangelho. E quando ele chega ali, algo sobrenatural acontece. Versículo 44 do capítulo 10. Diz assim a palavra: E aconteceu que, enquanto Pedro ainda anunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Como que eles sabiam? Como que eles chegaram a essa conclusão? Vamos lá, o texto, versículo 46. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Como é que eles chegaram à conclusão de que aqueles gentios haviam sido batizados no Espírito Santo? Eles os ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Eles disseram, foram batizados no Espírito Santo. Seria o batismo de Cornélio diferente do batismo dos apóstolos no dia de Pentecostes? Não. Por quê? Vamos continuar lendo o texto. E ele diz, diante disso Pedro exclamou, versículo 47, será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós. Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Pedro disse, a experiência daqui da casa de Cornélio é igualzinha à experiência que nós tivemos lá no templo no dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes teve interpretação e na casa de Cornélio, não. Então isso vai me dizer uma coisa, peraí, línguas nem sempre são para interpretação. A interpretação é um sinal que pode ocorrer ou não. Porque a Bíblia vai nos ensinar que existe variedade de línguas. Mas bora seguir, ok? Aqui sem interpretação. Eles chegaram à conclusão, foram batizados no Espírito Santo porque os ouviram falar em línguas. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 1. Como eu disse, uma aulinha boa hoje. Atos capítulo 19, versículo 1. Paulo vai ministrar a Éfeso. No versículo 1, a Bíblia diz que Paulo deixou Apolo em Corinto e foi para Éfeso. No versículo 2 diz assim, que Paulo chegou, no versículo 1 ainda diz, que quando Paulo chegou em Éfeso, encontrou alguns discípulos do Senhor na cidade de Éfeso. Éfeso, capital da Ásia Menor, também já nas expansões do Evangelho, saindo do mundo judeu para o mundo dos gentios. E quando Paulo chega em Éfeso, ele descobre que tem um grupo de discípulos ali. E ele faz uma pergunta no versículo 2. Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles, os discípulos de Éfeso, replicaram, de forma alguma. Nem sequer nós sabemos que existe o Espírito Santo. Nunca nem ouvimos falar. Ouvimos falar em Jesus, ouvimos falar da salvação, mas do Espírito Santo, não. Aí Paulo pergunta, versículo 3. Diante disso, Paulo questionou, ora, em que tipo de batismo fostes batizados? E eles declararam, no batismo de João. Aí ele diz, no versículo 4, então Paulo disse, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordena ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E como é que Paulo sabe que veio? Começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo 12 homens. Nós vamos ter aqui o dom de línguas acompanhado de um outro dom, o dom de profecia. Mas nós vamos falar dele em outra ocasião. Do de profecia. Hoje nós vamos falar apenas acerca de línguas. O que são este sinal? O que é isso? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Por que você entra na igreja e encontra um bando de gente falando em línguas? Seria para falar em público? Seria para falar só em privado? Deve falar só quando tem intérprete? Ou não? É apenas para trazer uma mensagem? Nós já vimos que, pela experiência, nem sempre línguas vêm acompanhadas de interpretação. Na casa de Cornélio não teve interpretação, em Éfeso não teve interpretação, em Pentecostes teve interpretação. Em Pentecostes não teve profecia, em Corinto, na casa de Cornélio não teve profecia, em Éfeso teve profecia. Então eu já chego a uma coisa que eu quero dizer para você. Por favor, não tente colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Ele é Deus e age como Ele quer no meio da igreja. Nós aprendemos sobre os dons.
Mas nós não manipulamos o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, como quer, quando quer e através de quem Ele quer. Aleluia! A Bíblia diz que eu devo desejar os dons espirituais. Devo desejar. Eu desejo. Quem deseja aqui, diga glória a Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma ferramenta poderosa que Deus coloca nas tuas mãos, que vai estreitar o teu relacionamento com Ele, vai te tornar um cristão muito mais produtivo nas mãos do Senhor. Mas, querido, deixa eu dizer uma outra coisa para você, enquanto você vai para 1 Coríntios 12, porque não tem como falar desse tema sem ir aqui. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Dons do Espírito são uma grande ferramenta. Mas dons do Espírito é um presente. Não define quem você é. Viu? Os dons do Espírito não são o carro-chefe da igreja. Porque existem algumas pessoas que às vezes se sentem diminuídas porque não falam em línguas, porque não profetizam, porque, ei, a Bíblia não diz, ide por todo mundo e fale em línguas a toda criatura. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém, igreja? Amém. Os dons são ferramentas que vão facilitar o seu trabalho. Mas se você é um falador em línguas estranha, né? Eu não gosto muito dessa expressão. Você é um falador em língua estranha, é bem estranha mesmo, e improdutivo nas mãos de Deus, eu me pergunto, para que Deus te deu essa ferramenta? Só para você se edificar? Você anda buscando os dons do Senhor, para quê? Paulo vai enumerar aqui em 1 Coríntios 12, 9 dons. Só um pode ser utilizado em proveito próprio. Só um. Os outros, todos são para o serviço. Ou seja, paramos aqui. Se você não quer, não está disposto a sair do seu comodismo e ser alguém frutífero nas mãos do Senhor, não peça dom nenhum. Deus não vai te dar dom de cura para você impor a mão sobre você toda vez que tiver uma dor de cabeça, uma gripe. Ah, eu não vou do GP não, em nome de Jesus. Ah, eu não vou do GP não. Tem paracetamol? Não, tem mão ungida. Mão, eu tenho. Querido, não. Ou você vai agora ficar na frente do espelho profetizando para você o dia todinho. É isso que eu me digo. Né? Não funciona desse jeito. Se você não está disposto a sair do seu comodismo e ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas, você vai ficar só falando em línguas para edificação. Vai se edificar, 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 morrer e vai para o céu. Bem bonitinho. Mas o restante, nem peça que Deus não vai lhe dar. Os dons são ferramentas que vão se manifestando na nossa vida à medida que nós caminhamos. A Bíblia diz que enquanto os apóstolos iam, o Senhor confirmava com sinais e maravilhas aquilo que eles pregavam para o povo. Se eles nunca tivessem ido, os sinais nunca tinham acontecido. No dia que Deus me der uma unção poderosa, eu vou pregar o Evangelho. A unção virá sobre você na hora em que você colocar o pé na estrada e for pregar o Evangelho. Ah, se Deus me der um dom de pregar, eu vou e prego. O dom vai se manifestar sobre você na hora em que você fizer alguma coisa. Enquanto você ficar em casa esperando primeiro receber para depois ir, você não vai ter nunca na sua vida. Do capítulo 12? Eu vou lá. Quando Deus me chamou para o ministério, quando eu fui ordenado pastor, há 22 anos atrás, eu tinha, eu sou velho, eu tinha 4 esboços de pregação na minha mão. Eu estudei a Bíblia todinha e fiz 4 esboços de pregação. Eu já contei isso para vocês. E na minha concepção, naqueles 4 esboços estava resumida a Bíblia todinha. E quando eu fui pastorear, eu disse, e depois do quarto, o que molinho eu vou dizer para esse povo? Não tem mais assunto. Como é que um pastor tem 4 esboços de pregação e vou pastorear para o resto da vida? Eu estava quase dizendo assim, Senhor, depois do terceiro, ou tu volta ou tu me mata. Por quê? Agora acabou. E não era porque eu não queria estudar, era porque eu li a Bíblia e dizia, não, tudo que eu tenho para dizer já está aqui dito, já está dito, disse tudo. Era dizer assim, dissolve a igreja, todo mundo vai para casa e espera a volta de Cristo. E eu fui pregar, e preguei o primeiro, e preguei o segundo, e Deus não me deu nenhum outro. E preguei o terceiro, e só veio o quinto, quando eu disse amém ao quarto. E tem 22 anos. E eu descobri que a fonte não se esgota nunca. Mas eu tive que ir com coragem, com os meus 4 sermõezinhos debaixo do braço. O que você tem que Deus te deu? Coloque em operação o que Deus te deu. E você vai ver se multiplicando aquilo que Deus te deu diante das tuas mãos.
Lembra daquela mulher que chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, meu marido era um profeta, ele morreu e deixou muitas dívidas e os credores estão querendo levar os meus filhos. Ajuda-nos. Eliseu diz: o que é que tu tens em casa? Aí ela diz: a tua serva nada tem em casa, a não ser uma pequenina botija de azeite. O que vai fazer diferença na sua vida é o que você diz, a não ser. Não despreze o pouquinho que Deus colocou nas tuas mãos. Comece a usar o que Deus te deu e Ele fará isso se multiplicar diante dos seus olhos. Aleluia. Mas se você não botar o pé... Eu tenho que dizer tudo isso antes de falar de dom. Porque o povo acha que o Espírito Santo está na igreja para transformar nossos cultos em culto mais animado. Ou o povo acha que nós somos uma classe privilegiada que vai ficar aqui com um monte de dom para ficar se exibindo um com o outro. Eu falo em línguas, tu interpreta, vamos lá. Aí, não, chama o outro, aí ele profetiza. Aí o outro, não, o outro, ninguém vai chamar o que expulsa demônio, né? Queridos, não é assim que funciona. Não é. A igreja não é um clube. A igreja é um exército sendo treinado para ganhar o mundo para Jesus Cristo de Nazaré. E aí nós temos armas. Mas bora lá, 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo vai dizer o seguinte: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento ou que sejais ignorantes. Olhe para o seu vizinho e diga: não sejam ignorantes, viu? Essa ignorância, se você pegar o capítulo 1, é porque o tempo não dá, eu vou só fazer a introdução hoje de línguas, pelo que eu estou vendo. Mas se você pegar o capítulo 1, você vai descobrir Paulo dizendo que ele elogia a igreja de Corinto porque não faltava nela dom nenhum. Como é que Paulo no capítulo 1 disse que na igreja não faltava dom nenhum e agora ele vai dizer que não quer que a igreja seja ignorante acerca dos dons? Então eu já chego a uma conclusão. A ignorância da qual Paulo estava falando não era uma ignorância acerca da existência dos dons, mas era uma ignorância acerca do uso dos dons. As pessoas não estavam sabendo utilizar as ferramentas que Deus deu para ela. Meu irmão, se você não sabe usar uma arma, ela se torna um perigo contra você mesmo. Não é verdade? Você tem que ser treinado naquilo. E Paulo vai ensinar agora como utilizar esses dons, como operacionalizar esses dons. E aí ele vai dizer: não sabeis que quando erais pagãos... Aí ele vai falar aqui um monte de coisa, eu vou direto aos dons. Aí ele vai, versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém, queridos? Diferente tipo de dons. Todo dom vem de Deus. Eu tenho que mexer nisso, o povo me desce... Todo dom. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Para de dar ibope pro diabo. Pastor, o que é que o diabo tem para dar ao homem? Nada. Ele veio para matar, roubar e destruir. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há nem mudança e nem sombra de variação. Todo dom na sua vida foi Deus que colocou, foi Deus que te formou, foi Deus que te capacitou, foi Deus que te deu os talentos que você tem. O grande segredo é esse: usa o que Deus te deu para a glória do nome dele, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, como eu vou usar o dom que Deus me deu é responsabilidade minha. Um dia eu chegarei diante de Deus e eu prestarei conta dos dons que Ele me deu. E o que é que o diabo faz? Ele seduz o homem com dons para que este dom seja usado para o propósito dele. Quem deu a voz bonita aos cantores? Deus. Por mais pervertido que seja um cantor, por mais música imunda que ele cante, aquele dom, quem deu foi Deus a ele. É por isso que um dia ele vai se ver nas mãos do Senhor. A maneira como ele está usando este dom para perverter os valores do reino de Deus, para trazer depressão e opressão na vida das pessoas, é outra história. Mas não foi o diabo que deu o dom a ele. Todo dom perfeito vem do Senhor. Amém, queridos? Aí Paulo vai dizer aqui, olha, existe diferentes tipos de dons, e no versículo 5 ele diz assim, e existe várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pastor, tenho que dizer isso também, dom e ministério é a mesma coisa? Não. O dom é uma habilidade que Deus te deu, é um presente que Deus te deu. E o ministério? Ministério é o serviço deste dom debaixo de um chamado divino.
O fato de eu ter um dom significa que eu tenho um ministério? Não. E isso tem causado muitos males dentro da igreja, principalmente na área da música. Nós achamos que todo mundo que tem o dom da música, ao se converter, tem um ministério dentro da igreja. E não tem. Aí transformaram as nossas igrejas em palco, o nosso culto em show, e os artistas gospel cobrando cachês exorbitantes da igreja de Jesus Cristo. E entrou isso em todos os ramos, até os pregadores viraram coach. Ninguém é pregador, é coach. Eu disse certo? Menino, meu inglês já, minha professora está aí. Meu inglês está... Eu vou dizer mais uma vez agora. É melhor não testar, a terceira vez a gente erra, né? E vamos cobrar cachê. Eu tenho que contar uma, não vou dizer o milagre, não vou dizer o nome do santo. Estamos organizando um congresso de jovens. Ah, manda chamar não sei quem, que maravilha. Vai lá preencher um formulário com um monte de coisa, informações. Até aí tudo normal. Pastor, tem que colocar o valor da oferta que a igreja vai dar. Eu disse, não, manda esse negócio sem valor. Não vai. Já é um bloqueio no sistema do computador que nem vai. A proposta, eu tenho que dizer quanto eu vou dar. E mediante a proposta financeira, o cara avalia se ele vem ou não pregar na igreja. O que é isso? E tem aqueles que o cachê é mínimo. O que é isso? Culpa nossa. Porque nós dissemos que dom e ministério é a mesma coisa. Não é, querido. Não é. E não tem nada de errado em você ter um dom e não ter um ministério. Use o teu dom para glorificar a Deus. Nós achamos que glorificar a Deus é somente em cima de um púlpito. Querido, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Posso ouvir um glória a Deus da igreja toda? Meu irmão, pastor, eu sou só uma velinha. Uma vela acesa no meio desta igreja com tanta lâmpada não faz diferença nenhuma. Mas uma vela lá no meio do escuro, meu irmão, faz uma diferença gritante. É lá fora que você vai brilhar a luz de Deus na sua vida. Eu sei que muitos me criticam por conta disso, mas eu vou dizer. Não estou nem aí. Você tem um dom? Tenho. Você é um cantor? Você tem um ministério? Não. Deus te chamou? Não. Ministério é serviço, ministério é morte, ministério é entrega. Se a tua motivação é financeira, você não tem ministério. Se a tua motivação é status e fama, vá se curar primeiro. Quem sabe um dia Deus te chama. Ministério não é para você aparecer. Ministério é que eu diminua e Ele cresça na minha vida. Ministério é isso, olha. Eu tendo o que comer e o que vestir, eu estou contente em toda a situação. Isso é ministério. Ai, pastor, está amarrado. Meu irmão, vá, siga o seu caminho, deixe os chamados para o ministério desse jeito, porque isso é ministério. O resto é usar a igreja de Jesus Cristo para ter vida boa, confortável e se promover as suas doenças emocionais. Mas Deus vai passar um pente fino na sua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Meu irmão, você tem um dom? Tem. Canta que é uma beleza. Tem chamado? Não. Deus não me chamou para o ministério. Não tente transformar a igreja num teatro. Não estou falando dos teatros. Não tente transformar a igreja numa casa de show. Componha música bonita, falando de amor, para a mulher cantar para o marido cantar para a mulher. Faça um poema. Oxente, e é preciso cantar só pornografia? Vocês prestaram atenção? Eu hoje não vou nem entrar direito na língua. A língua hoje vai ser a minha afiada hoje aqui. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês prestaram atenção que as trevas é mais prudente do que a luz? Vocês veem como que o mundo, o diabo, influenciou a música com seus valores pervertidos? Olha, o povo canta ponto de macumba. Nos festivais musicais, ninguém acha ruim. O povo canta música espírita, o povo canta os valores do espiritismo, os valores da Umbanda, os valores do canto. Uma das mulheres que eu acho a voz mais bonita, uma das mais belas intérpretes da música brasileira, chama-se Maria Bethânia. Não dá para você ouvir a maioria do repertório dela, porque é ponto de macumba. E é considerada uma das maiores vozes do Brasil. Aí eu te pergunto, isso não é um espaço que a igreja poderia ocupar? Mas você não vai lá cantar línguas estranhas, porque aí sim a língua vai ser estranha.
Você vai lá e você vai levar os valores que estão na sua vida e você vai compor coisas bonitas e cantar. Por que não? Eu sei que muitos acham que não. Aí cria uma utopia religiosa, fingida, mentirosa. Aí todo mundo, fosse tirar a máscara aqui. Eu não ouço música do mundo. Então você vai ter que botar um Walkman celestial e ouvir só os anjos cantando lá do céu. Porque o que compôs aqui embaixo é... Eu não ouço coisa que não presta. Eu não ouço coisas que vai de encontro aos valores que governam a minha vida, nem dentro e nem fora da igreja. Eu não ouço música de depressão. Eu não ouço música de inveja. Eu não ouço música de adultério. Eu não ouço música de sensualidade. Pastor, então o senhor não ouve quase nada. É quase nada mesmo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque nós nos omitimos. Meu irmão, você tem um dom para a arte. Usa para a glória de Deus. Meu irmão, você tem um dom para ser um ator, usa para a glória de Deus. Você tem um dom de pintura, usa para a glória de Deus. Não entregue o mundo ao diabo. Você é luz lá fora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está nos dando dons e a gente está enterrando. Ou fica um pulindo o dom do outro e julgando. Deixa eu ver. Irmã, para. É lá fora. Você vai influenciar. Nós temos que influenciar na medicina, nós temos que influenciar na arquitetura, nós temos que influenciar em todas as áreas. Eu não preciso chegar lá fora e começar a pregar. Eis que eu te digo, em nome de Jesus, para glória a Deus. Não preciso. Os valores que governam a minha vida falarão de Jesus Cristo no meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Usa os dons que Deus te deu para a glória. Sabe qual é o grande problema? É que nós somos inseguros com a nossa experiência com Deus. Será que eu estou pronto para enfrentar os leões que estão lá fora e não negar a Cristo? Paulo disse aqui em Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é maldito se for cheio do Espírito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E Paulo sabia do que ele estava dizendo. Naqueles dias, quando o imperador saía na rua, todo mundo tinha que fechar o punho e gritar: Quírios César. Quírios, no grego, é Senhor, divindade. Paulo diz: só um cara cheio do Espírito tem coragem de não dar esse grito para César. Por quê? Se César passasse na rua e alguém não gritasse Quírios César, essa pessoa seria o próximo almoço dos leões nas arenas romanas. Paulo disse: o cara tem que estar cheio do Espírito Santo para aguentar isso. Aí ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Porque ao invés de você gritar que César é o Senhor, você gritar: não, Jesus é o Senhor, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Meu irmão, você entrar numa Rede Globo da vida e dizer: não me dobro, não me curvo, e valorizar a tua arte, e valorizar o teu talento, ai pastor, isso, meu irmão, você nem sabe o tanto de gente que tem ali dentro desse jeito. Você está por fora. Tem gente que acha que esses lugares que está todo mundo rotulando de que está entregue ao diabo, você está por fora do que Deus está fazendo na terra. Sabe nada, inocente, sabe nada. O Senhor está no trono e dele não se ausenta. Quando o profeta disse que mataram os profetas de Deus e destruíram os seus altares, Deus disse: sabe nada, inocente. Eu tenho tanto que não se dobrou. Deus tem profetas espalhados em todos os lugares da terra, mas profeta que é profeta não sai por aí se arvorando de ser. Na hora que você vê alguém batendo no peito: eu sou profeta, não é. Porque quem vive debaixo de um santo temor e debaixo de uma consciência: eu não sou nada, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, a glória é daquele que me chamou. Dons é uma coisa, ministério é outra. Ministério é chamado. Deus te chamou? Então não inventa. Olha, irmãos, ser chamado por Deus é um privilégio. Se meter dentro do ministério sem ser chamado é um inferno. Muita gente já morreu neste lugar. Muita gente já viu tem um bando. Gente, não culpe o ministério. Você viu tanto de pastor se matando? Esses dias no Brasil um outro se matou. Ai, é o peso do ministério. Não! Ministério não é peso nenhum quando você é chamado pelo Senhor. Não. Então, talvez você esteja pesando para você porque você inventou de carregar um peso que não era seu. Eu vou para a academia, o abençoado
do cara que me treina, uns braços que parecem um tronco, a cintura do Dília. Lá vem ele. Quando eu olho o negócio, levanto, 50 quilos, eu digo, tá doido? Você pode dizer que eu posso com um tronco de braço desse, meu filho? É uma coisa, olha essa sofrência aqui. E balançando, que a pessoa dá tchau depois de um tempo, assim igual a Rainha Elizabeth, que é para não ficar degaleng. Para ele é fácil, ele está lá treinado. Mas para mim, não. Irmãos, ministério, para quem é chamado, é privilégio, é gozo, é alegria. Mas para quem não é, meu irmão, pode destruir tua vida. Você vai ser infeliz, você não vai se sentir realizado, você vai viver debaixo de pressão, debaixo de culpa. Ai, pastor, o senhor vem toda semana de Londres para cá há 8, 9 anos, quase, sei lá nem quanto tempo. Ai, não é muito cansativo? Amanhã eu acordo, amanhã é meu dia de folga, eu acordo 8 horas. Você, cedo para ir fazer faxina, não é cansativo? Mas você gosta do dinheirinho, né? Você gosta do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu gosto de ver vocês adorando a Jesus Cristo de Nazaré. Ministério é isso. Ministério é isso. É pesado? Não, não é pesado. Mas isso é chamado. Então a gente vai falar de dons, vamos, e eu vou com bastante calma, porque eu quero tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias, mas eu quero que você tenha uma coisa no seu coração: os dons é para ser usado para o benefício dos que estão lá fora. O ministério dentro da igreja é um chamado do Senhor. Deus te chamou, vá com Ele até o fim. Entregue-se, porque também se Ele te chamou, você não conseguirá ser feliz fora disso. Nada terá graça. Nada terá gosto. Irmão, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Nada vai encher os teus olhos. Pense, eu estou dizendo que teve uma época que eu não queria saber de ser pastor. Fui para a faculdade, queria fazer administração, vou ganhar dinheiro, vou ser um businessman. E eu fui empolgado. Depois de 3 anos, que horror aquilo. Não aguentava mais fazer conta. Lucro. Aí eu pegava os números, fazia os gráficos, fazia um gráfico financeiro, eu pegava os números para ele. Sabe o que eu fazia para eu não entrar em depressão e não desistir? Eu mudava os números para a alma. Aí eu dizia, se minha empresa produzir tanto, vai se salvar tantas pessoas. Aí dava uma empolgaçãozinha assim, meu Deus, não tem jeito não. Não tem jeito não. Se eu não vou ficar rico, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu trabalho numa empresa, vou ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Então eu vou fazer o quê? Aí eu dizia, eu vou construir um templo, aí eu vou. Eu dizia, não, Orlando, isso é ideia de pastor. Você não é mais pastor, você é um homem de negócio, 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 você é um homem de negócio. E quem disse que o Espírito deixa, né? E dentro de você uma chama gritando, eu te chamei, rapaz. Eu tenho um chamado na tua vida. Aí você, quando não aguenta mais, você diz, você faz igual Jeremias. Persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei, foste mais forte, venceste. Mas aí se entrega. Aí você descobre que felicidade está em estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Seja aqui, ou seja no escritório de uma empresa. Eu não sou melhor do que o empresário que ganha dinheiro. Eu não sou melhor do que o cantor que canta música decente. Eu não sou melhor do que o pintor que faz quadros belíssimos. Eu não sou melhor do que... Não. O reino. Vocês entendem? O reino. Vocês acham que no reino de Deus vai estar todo mundo pregando, né? Para quem? A gente acha que depois que Jesus voltar, aí vai se transformar todo mundo em pregador, né? Aí vai pregar para quem? Sabe que no reino de Deus tem todas as funções? Deus nunca criou uma coisa fabriquinha de Coca-Cola. Todo mundo tem o mesmo gosto, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem a mesma roupa, todo mundo vai no mesmo caminho. Que coisa chata. Que céu chato. Enjoado, todo mundo parecendo comigo. Que horror. Não, irmãos. A diversidade de dons, a diversidade de ministérios. O dom de Deus na tua vida abençoa a minha vida. Ninguém tem tudo. Não é lindo isso, né? Ninguém tem tudo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Porque aquilo que você tem não é para teu proveito, é para o meu.
Você tem, Deus te deu por minha causa. Deus ensinou o pastor Felipe a tocar desse jeito porque ele sabia que ia chegar um dia na vida dele um pastor que não sabia tocar nada. Por minha causa. Tudo que Deus deu a você, Deus deu por causa de outra pessoa. Então nós vamos estudar sobre os dons. Hoje, não, que o tempo já foi. Mas nós vamos estudar sobre os dons, debaixo dessa perspectiva. Deus quer nos usar para a glória do nome dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus falou com você? Amém. Eu queria terminar o culto hoje orando pela pastora Vanilda, que fez aniversário essa semana. Vem cá, chega, ela está toda bonita de mostarda. Suba aqui, o povo vê seu sapato xadrez. Ela foi na caindo. Ela foi na churrascaria ontem, não me chamou, mas eu já perdoei ali. Estava chorando, era por conta disso. Senhor, perdoa esta ingrata. Vanilda é uma bênção. Vanilda é uma bênção. Eu lembro do primeiro dia, quando eu a vi, nunca vou esquecer, lá na casa do Renato. Lembra, Felipe? Felipe estava lá, né? Ela chegou atrasada e só chorava. Só chorava. Só chorava. E o meu Deus, ela está em pecado, meu pai? Eu perguntei. Aí Deus me deu uma palavra que eu nunca esqueci. Deus disse assim: reconstrói a vida desta mulher. Oh, aleluia. E através da vida dela, eu abençoarei toda a família dela. E eu disse, meu Deus. E eu via Vanilda com o coração tão ferido. Eu disse, meu pai. Deus disse, cuide, ame, reconstrói. E o tempo passou. E desde aquele dia, ela nunca me deixou. Teve um motivo que só. Eu não sou fácil, não. Mas ela ali no pé. Quando foi esse ano, quase 9 anos, 8 anos depois daquilo que Deus me disse, eu estava nos Estados Unidos fazendo o casamento do sobrinho dela. E toda a família dela estava reunida. E Deus disse, você se lembra? Aí eu disse, do que, Senhor? Ele disse, do que eu te falei a respeito dela? Eu disse, não lembrava. Deus disse, eu te mandei reconstruí-la, para que através da vida dela, toda a família dela fosse abençoada. E Deus disse, toda a família está aqui reunida, por instrumentalidade da vida dela. E foi um tempo assim, glorioso. Há uma palavra que traduz muito quem é a pastora Vanilda. Para mim é uma mulher de fé. Uma mulher de fé, sabe? E Deus fez tanta coisa na vida dela. Tanta coisa, né, meu amigo? Meu Deus do céu. Deus reconstruiu. Deus trouxe os filhos para perto. Manassés está de volta, casado. A Lohama casou, vai me dar um neto, um sobrinho esse ano. Em nome de Jesus, André, Senhor, bota este menino para fazer alguma coisa. 2019, aleluia. Dare to dream. Trouxe o seu marido de volta. Glória a Deus, aleluia. Restaurou sua família, seu casamento. Deus é fiel, igreja. Pai, nós nos alegramos com a nossa irmã. Nós nos alegramos com a pastora Vanilda. Nós nos alegramos pelas coisas gloriosas que Tu tens feito na vida dela. Mas, ó Deus, ainda não terminou. Ainda não acabou. Há muito que o Senhor quer fazer. E que, ó Deus, que neste novo ano que está começando na vida dela, seja um ano, Senhor, de adornar aquilo que o Senhor já começou a fazer. Que seja um ano de avanço, que seja um ano de embelezar, Senhor, aquilo que o Senhor já começou a fazer na vida dela. Senhor, o começar é Teu, o terminar também é Teu. E aquele que começou esta boa obra na vida da Vanilda, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo de Nazaré. Nós como igreja a abençoamos. Nós como igreja liberamos sobre ela uma palavra de bênção. Nós levantamos uma muralha de proteção sobre ela. Nós declaramos, Senhor, saúde. Nós declaramos autoridade, dons
dons espirituais. Nós declaramos um ministério próspero e frutífero, uma família abençoada, Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E sobre a tua igreja aqui reunida, nós impetramos a tua bênção, declarando que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Amém, amém e amém. Dê um aplauso.